Eu quero dizer que nós estamos iniciando uma nova videoaula, certo? E antes que a gente comece a fazer a discussão do assunto de hoje, eu queria que você deixasse o seu like no vídeo, tá? Você deixasse aí o seu joinha aí no vídeo, ok? E nos ajudasse aí na divulgação desse vídeo, ok? Aperte o sininho lá, se inscreva no canal, dê o seu like, tá? E comente aí embaixo no vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, ok? Bom, nós iremos começar hoje, vamos falar sobre o conteúdo de hoje, é dispersões. E para a gente iniciar, a gente vai começar dizendo o seguinte, que dispersões nada mais são do que misturas de substâncias. Então, quando você tem substâncias que estão misturadas, nós chamamos isso, né, de dispersão. Nós vamos ver mais na frente que nós temos vários tipos de dispersão, certo? Mas isso não é o nosso foco da aula de hoje. Em outra aula nós falaremos também da parte de misturas, certo? E aí dividiremos em misturas homogêneas e misturas heterogêneas, mas o foco da nossa aula hoje é a parte de dispersões. E aí nós vamos definir inicialmente, né, o que a gente entende como uma dispersão. O que seria uma dispersão? Então, as dispersões são partículas de substâncias que se encontram ou encontram-se distribuídas entre partículas de outras substâncias, certo? Então, quando eu tenho uma substância dissolvida ou distribuída em partículas de outras substâncias, nós chamamos isso de dispersão. Para exemplificar, eu coloquei aqui o caso da água, certo? E o sal. Então, quando você coloca o sal na água, ok? Quando você coloca aí o sal na água, você tem nada mais do que uma dispersão, certo? Ao colocar o sal na água, você passa a ter o que a gente chama de dispersão, tá? Então, o sal, ele vai dissolver na água, ele vai se distribuir na água, certo? E ao se distribuir da água, ele estabelece o que a gente vai indicar aqui como uma dispersão. Ok. Vamos agora para outra parte aqui, certo? Então, vejam o seguinte. A gente vai apagar essa parte, ok? A gente vai apagar isso aqui, beleza? Para a gente poder ir para a próxima parte aqui da dispersão, certo? Então, vamos apagar esse quadro virtual aqui, tá? Para poder a gente passar para a próxima discussão. E aí, gente, o que a gente tem? A gente tem as dispersões, certo? E aí, na dispersão, quando a gente fala de dispersão, tá? Uma coisa muito importante a estabelecer aqui, sempre que a gente fala sobre dispersão, ok? Dispersão, muito bem. Toda dispersão, como a gente já mostrou anteriormente, ela vai ter duas partes, né? Ela vai ter o que a gente chama de disperso, ok? Vai ter o disperso, mas ela também vai ter um outro componente aqui, além do disperso. Quem é esse componente? É o dispersante, ou conhecido também, a gente pode também chamar aqui de dispergente, tá? Então, eu tenho aqui o dispersante ou dispergente, tá? Dessa minha dispersão. Então, a dispersão ela pode ser desses dois tipos. Ela tem na verdade esses dois componentes, que é o dispersante, o dispergente e o disperso, tá? E a gente vai começar falando, claro, né, inicialmente sobre quem? Sobre o cara que a gente chamou de disperso, tá? Quem é o disperso? Bom, o disperso vai ser exatamente o que? Vamos lá. Vamos pegar aqui disperso. Ele representa exatamente a substância.
o disperso, ele vai representar exatamente a substância presente lá na dispersão, né? Presente, ok, em menor quantidade, certo? Quantidade em massa, ok? Então, aquele que tiver menor quantidade, ele vai ser o disperso. A gente falou de quem lá como disperso? A gente falou do sal, aquela mistura de sal e água. Quem é o disperso? É o sal, porque o sal está em menor quantidade. Aí nós vamos apagar também essa parte, ok? Aqui para a gente falar agora do segundo componente da dispersão, tá? Aquele que também está presente na dispersão, mas que não é o disperso. Quem seria esse cara? Então esse cara aí, ele é o... vamos pegar aqui, beleza? Quem é esse cara aí? Ele é o dispersante ou dispergente, tá? Vamos colocar aqui dispersante, mas ele pode também ser chamado de dispergente. Então, quem é esse dispersante? O dispersante, claro, se o disperso é aquele que está em menor quantidade, certo? Então, quem é o dispersante? O dispersante vai ser exatamente a substância lá, né, na minha dispersão, que se encontra, né, que está presente, né, vamos dizer assim, que está presente. Deixa eu só melhorar isso aqui. Que está presente em maior, não é isso? Maior o quê? Quantidade. Quantidade em massa, né? Como a gente viu, contrário do disperso, beleza? Então, qual foi no nosso caso do sal e a água? Quem é o dispersante? Claro que é a água, tá? A água vai ser o nosso dispersante, ok? E aí a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, tá bom? O nosso objetivo nesse vídeo é exatamente falar sobre dispersão, certo? Quais eram as partes que eu tinha da minha dispersão, e eu falei exatamente da definição de dispersão, certo? Então, foi o que a gente viu. Só para a gente fazer um resumozinho aqui, eu vou apagar também essa parte, para a gente resumir aqui só no que a gente falou nessa aula, tá? Nessa videoaula. Então, foi o que a gente falou aqui. Vamos rapidinho aqui para ver o que a gente falou nessa aula. Então, nós falamos de dispersão, que é quando uma substância está distribuída em outra, certo? É a dispersão. E aí, na dispersão, nós falamos que existem dois tipos de componentes aí, né? Na dispersão, eu tenho o que eu chamo de disperso. O disperso é aquele que está em menor quantidade. E tem o dispersante. Quem é o dispersante? É aquele que está em maior quantidade. E aí a gente deu o exemplo aqui. Qual foi o exemplo que a gente deu? O exemplo que a gente deu foi da água, né, e o sal sendo colocado na água, o sal dissolvido na água. Então a gente viu que a água, o que seria a água e o sal, né? Então a gente define da seguinte forma: a água, ela é o dispersante. Por que a água é o dispersante? Porque ela está em menor quantidade. E o sal é o disperso, tá? Então é isso que a gente tem para a gente resumir e a gente finalizar esse vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo, de comentar e de assinar também o nosso canal. E até a próxima aula.